Olá! Antes de começar a nossa conversa aprofundada de hoje, aquele pedido rápido, né? Curta este vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nada e, claro, compartilhe com os amigos, com a família, nos grupos da igreja. Ajuda demais a gente a continuar. Bom, hoje o nosso mergulho é num texto assim, fundamental. Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 31. A fonte é essa narrativa incrível da criação. E a nossa missão aqui é entender a sequência, né? E os pontos principais dessa história de origem. Ok, vamos lá então? Começa de um jeito bem impactante. No começo, Deus criou os céus e a terra. Mas aí o texto diz que a terra era hum, sem forma, vazia, escura. Exato, e o fascinante para mim é como a ordem surge do caos aparente, mas pela palavra divina. Então Deus disse: haja luz. E pronto, a luz surge. O primeiro ato é essa separação, né? Luz e trevas, e Deus as nomeia, dia e noite. Separando as águas, cria o céu, o firmamento, né? Isso, para dividir as águas de cima e as de baixo, uma estrutura sendo montada. E no terceiro dia, mais organização. As águas de baixo se juntam num lugar só e aparece a porção seca. Deus chama de terra. E os mares também ganham nome. E, assim, imediatamente a terra já começa a produzir. É, mas por ordem divina, né? Deus comanda. Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. E aí vem aquela frase que se repete: e Deus viu que era bom. Isso é importante, essa avaliação divina constante mostra um propósito, uma bondade na criação. Certo, essa aprovação marca cada etapa. Aí chegamos no quarto dia. E aqui é interessante. Surgem os luminares no céu. Sol, lua, estrelas, não só para iluminar, mas o texto diz que é para governar o dia e a noite. Separar, marcar tempos. Exatamente. A função é muito clara. São como regentes do tempo, né? Estabelecem ordem temporal, estações, dias, anos. Reforça essa ideia de um cosmos organizado com propósito em cada detalhe. E claro, Deus viu que era bom de novo. Uhum. Quinto dia, agora a vida explode, né? Nos mares e nos céus. Grandes criaturas marinhas, todos os tipos de seres aquáticos e as aves. Isso, a vida animal começa a preencher esses domínios criados antes. As águas e o céu agora têm habitantes. E eles recebem a primeira bênção para se multiplicar. Sim, é a primeira vez que a benção é dada diretamente às criaturas. Sejam férteis, multipliquem-se. Há um desejo divino de que a vida floresça, que encha a terra. Muito bom. E chegamos ao sexto dia. Esse dia é denso. Primeiro, os animais terrestres. Os domésticos, os selvagens, os que rastejam. A terra produzindo vida. Exato, povoando a terra seca que surgiu no terceiro dia. E então, o clímax, a criação da humanidade. A linguagem é que muda, né? É diferente. Muda completamente, não é mais produza a terra ou haja. É um façamos. Quase um diálogo interno da divindade. Façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança, o que isso quer dizer na prática? Bom, é um ponto super debatido, né? Mas muitos entendem que não é só aparência física. Tem a ver com capacidade relacional, moral, espiritual e talvez principalmente com função. Ser representante de Deus na criação. Ter uma capacidade de administrar, de cuidar. E importante, homem e mulher, ambos criados nessa imagem. E eles também recebem uma bênção e um mandato claro: multiplicar, encher a terra e dominar sobre os peixes, aves e todos os animais. Essa palavra dominar às vezes soa um pouco forte, né? Sim, mas no contexto, muitos estudiosos veem mais como um chamado à responsabilidade. A administração cuidadosa, sabe? Como um jardineiro cuida do jardim. Não é exploração sem limites, é gerenciar bem aquilo que Deus criou. Entendi, uma responsabilidade. E até a alimentação é definida, né? Plantas e frutas para os humanos e toda a vegetação para os animais. Exatamente. E aí, depois de criar a humanidade e com toda a criação completa, vem a avaliação final, que não é só bom. É muito bom. Isso. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. É um selo de aprovação máximo.
A criação, incluída a humanidade com seu papel especial, atingiu o plano perfeito de Deus naquele momento. Essa progressão é muito clara, né? Do mais simples para o mais complexo, do inanimado para a vida, culminando no ser humano com essa tarefa. Exato. E ligando tudo isso, o que essa narrativa estabelece é uma visão de mundo, né? Um universo com ordem, com propósito, fundamentalmente bom e com a humanidade tendo um lugar distinto, uma responsabilidade. O que nos leva, talvez, a uma reflexão importante para nós hoje. Se fomos criados à imagem de Deus, com esse mandato de cuidar, de dominar nesse sentido de administrar, como essa relação original, essa intenção primeira, deveria moldar a nossa forma de interagir com o resto da criação hoje em dia? Fica aí a pergunta. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando, com certeza. Bom, esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido luz e não se esqueça, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos conteúdos e compartilhe com os amigos, família, nos grupos da igreja. Isso realmente nos ajuda muito. Muito obrigada pela companhia e até a próxima conversa.